Allan Kardec, A Gênese. 10º capítulo Gênese Orgânica. Formação primária dos seres vivos. Item 1. Tempo houve em que não existiam animais, logo, eles tiveram começo. Cada espécie foram aparecendo, à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas, esse primeiro casal, donde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema, pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. Item 2. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica formação, e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes, que toda uma criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se, num ponto, um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Item 3. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que, de início, pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor, quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Item 4. A química considera elementares umas tantas substâncias, como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão, ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Item 5. Quando a combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras, diferentes das daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases, tornados livres, recobram suas propriedades, já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim, alternativamente, decomposta e recomposta, ao infinito. Item 6. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio, mas, se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que a que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta.
já não haverá água. Item 7. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água ter-se-á o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. Item 8. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio, combinado em certas proporções, com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, as estalactites das grutas, unida ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio ou gesso e o alabastro, ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida, dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. Item 9. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente, em pequenas quantidades, nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas, apenas, volatilizados, seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém, no ar se encontravam, em estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram, segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas, depois, na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência, tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatilizáveis se volatilizariam. Depois, outro resfriamento determinaria a nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Item 10. Estas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia, de outros pontos de vista. Item 11. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias, ao passarem do estado líquido, ou gasoso, ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar Candy, os cristais de rocha, ou sílica cristalizada, são prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro, ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas,
mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem segundo exigem suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração e a constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau da temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. Item 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos, são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono os que desempenham papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura, nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Item 13. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva, não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bile, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore, não há madeiras, folhas, flores ou frutos e fora erro pueril crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há, sequer, na semente, oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. A semente contém um germe que desabrocha em favoráveis condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais formam o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transformar em lenho, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bile etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. Item 14. As diferentes combinações dos elementos, para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais, não podem, pois, operar-se, a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração, as moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidades, e por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias.
desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que está a planta próspera, num clima ou num terreno, e se estiola ou perece noutros. Item 15. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. Visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. A semelhança de forma e de cores, na reprodução dos indivíduos de cada espécie, pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal justapondo-se, sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. Princípio vital. Item 16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há, na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém, jamais chegou a reconstituir, sequer, uma folha morta, prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja, inexistente nos outros. Item 17. Será o princípio vital alguma coisa particular, que tem existência própria? Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Capítulo 6, Uranografia geral. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Item 18. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico, o princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos, porque, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. Item 19. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar, que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se.
Mais exato, no entanto, houvéramos sido, dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida, que deixam de funcionar. Quando tais condições desaparecem, é a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa, quando da morte, por se extinguir tal ação. Geração espontânea. Item 20. É natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este: formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germens, previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou, por outra, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas, que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato, que a experiência comprova, de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade, durante longo tempo, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Item 21. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea evidentemente só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, aqueles em os quais a vida começa a despontar, em organismo extremamente simples, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos assim a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Item 22. Mas, então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre, é fato positivo, logo, tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Param aí, por enquanto, as investigações, desaparece o fio condutor e, até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Item 23. Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas, quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? Item 25. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas incontestes. E aí, primotinha, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de a gente bater um papinho sobre origem da vida. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida, esse tema que é polêmico e gera discussão em muitos grupos. Discute-se a origem da vida sob 3 perspectivas, ou seja, 3 teorias. Criacionismo, também conhecido como fixismo, que diz que um ser superior, um criador, criou todas as espécies do jeito que elas são,
Ou seja, não leve em conta as teorias da evolução, que diz que os seres vivos passam por processos de transformação, dando origem a novas espécies. O criacionismo entende que o Criador criou todas as espécies do jeito que elas são, com as características que elas possuem. A panspermia cósmica acredita que o primeiro ser vivo teria sido originado dos cosmos, ou seja, que micro-organismos teriam caído sobre a Terra, vindo com asteroides, com meteoros, né? E que, quando chegou aqui na Terra, teria passado por processo evolutivo. Já o evolucionismo acredita que o primeiro ser vivo teria sido originado de uma reação química proveniente das condições da Terra primitiva e que esse primeiro ser vivo seria o ancestral comum de todos os outros seres vivos. Por quê? Porque entende que todos os seres vivos eles foram originados por processos de transformação que acontecem ao longo dos anos, que dá origem a novas espécies, que a gente chama de evolução. Mas enfim, houve muita discussão ao longo de muitos anos e a gente vai começar falando primeiro como que a vida surge. Para você pode parecer muito simples, né? A gente dizer que a vida surge por processo reprodutivo, ou seja, que uma vida pré-existente se reproduz e dá origem ao seu descendente, só que nem sempre foi assim. E aí a gente vai entrar em discussão, confrontar duas teorias. Uma chamada de biogênese e outra chamada de abiogênese. A biogênese, bio de vida e gênese de origem, diz que uma vida só se origina de outra vida, por processo de reprodução. Ah, professora, mas isso é óbvio, né? Mas a gente tem aí uma teoria chamada de abiogênese, o A de negação, que diz que a vida se origina da não-vida, também conhecida como geração espontânea, e que foi acreditada por muitos e por muitos anos, né? Inicialmente, a gente vai ter aí um cara bem famoso que defendia essa teoria, conhecido como Aristóteles. Aristóteles dizia que a vida ela se originava da matéria inanimada, que em contato com o princípio vital dava origem à vida. Ele dizia que os crocodilos, por exemplo, eles se originavam da lama presente no fundo dos rios. E essa lama teria entrado em contato com algum princípio vital. Enfim, as pessoas acreditavam nisso por muitos e muitos anos, até porque elas não conseguiam entender como que alguns seres vivos surgiam. Por exemplo, como que a formiga do açúcar surge? Você já se perguntou isso? Tem gente que mora em prédio, eu já morei no 10º andar de um prédio. E por mais que a casa estivesse toda limpinha, né, sem nenhum vestígio de formigueiro, eu deixava lá um pedacinho de bolo em cima da pia e em menos de 5 minutos surgia várias formigas. De onde que surge a formiga do açúcar? Então assim, ó, as pessoas também se questionavam isso quando elas viam o surgimento de seres vivos do nada, né? E aí a gente vai ter um cara conhecido como Helmont, né? Helmont, ele inclusive tinha uma receita de como criar seres vivos. Ele dizia o seguinte: pega uma camiseta suja, junta com germe de trigo, que é matéria orgânica, né? Deixa isso num canto abandonado por 21 dias, que surgirão ratos. Claro que você vai me dizer: ah, professora, claro que os ratos foram atraídos pelo mau cheiro, matéria orgânica vai entrar em decomposição. A camiseta já está suja, exalando mau cheiro. Atraiu ratos? Mas não era dessa forma que se entendia. Se entendia que aquilo ali era uma receita para produzir seres vivos. Até que, em 1668, veio um cara para confrontar a teoria da biogênese, chamado de Redi. Redi fez um experimento muito simples. Pegou matéria orgânica, carne em putrefação e colocou em potes. Alguns potes abertos e alguns potes fechados. Ele queria provar que as larvas e moscas que surgiam de animal que estava em decomposição, de algum ser vivo morto, ela também era proveniente de um processo de decomposição. Ao longo do tempo, percebeu-se no experimento de Redi que no pote fechado não houve o surgimento de larvas e novas moscas. Já no pote aberto, onde a mosca conseguiu adentrar e colocar os seus ovos, houve o surgimento de larva. Então, Redi, né, pôde defender que as larvas, né, presentes naquele animal morto ali, não teria surgido do animal morto, não teria surgido da matéria inanimada, mas que teria surgido de um processo de reprodução,
por conta da postura de ovos das moscas, que teriam sido atraídas pelo cheiro exalado do processo de decomposição. Enfim, Redi fez um experimento bem bacana. Só porque, logo depois, veio o advento do microscópio. E aí, como que se explica o surgimento dos micro-organismos? Então, tudo bem, a teoria de Redi, ela servia, para aqueles seres vivos que a gente conseguia observar, que a gente conseguia ver a olho nu. Mas como que surgiam bactérias e fungos, E aí voltou de novo, com força total, a questão da abiogênese. Então, como explicar o surgimento dos micro-organismos? Eis que surge então Needham. Needham pegou frascos de vidro, colocou caldo de carne, que é caldo nutritivo, matéria orgânica, que é rico em micro-organismos, e aqueceu esse caldo de carne, vedou, aqueceu, deixou ali em repouso e percebeu que dias depois micro-organismos haviam surgido ali. Então ele pensou, realmente os micro-organismos eles surgem por abiogênese, porque eu aqueci o caldo e quando aqueci o caldo eu matei esses micro-organismos. Só que qual foi o problema disso? Needham aqueceu pouco demais, ele não colocou numa temperatura ideal que fosse capaz de matar todos os micro-organismos que estavam ali. Sendo assim, alguns anos depois surgiu Spallanzani, que fez o mesmo experimento, só que ele aqueceu na temperatura ideal, ou seja, ele realmente esterilizou o líquido, deixou em repouso, tempos depois não havia surgido micro-organismos. Só que qual foi o problema? Aí vem a história do princípio vital de novo, O experimento de Spallanzani, ele não foi perfeito porque eles falaram que ele teria, excluído ali o princípio vital, que seria quem? Que seria quem? O ar, Então, como ele impossibilitou a entrada de ar, porque o frasco estava fechado, ele impossibilitou, então, o surgimento de vida naquele local, Então, simplesmente eles justificaram que o ar, então, era o princípio vital necessário, para o surgimento da vida. E aí, gente, que anos depois, em 1860, Pasteur faz o experimento perfeito, conhecido como pescoço de cisne. Ele pega o caldo de carne nutritivo, coloca num balão de vidro, aquece numa temperatura ideal, certo? Só que ele não impede a entrada de ar. Então, se você observar aqui, eu tenho o balão de vidro, o caldo nutritivo cheio de micro-organismo. Esse caldo nutritivo foi aquecido a ponto de matar todos os micro-organismos. E ele tem aqui, ele entorta o gargalo desse balão de vidro, E essa curva faz com que o ar possa entrar, só que os micro-organismos, eles ficam presos na curva do gargalo, Então, Pasteur conseguiu então provar que os micro-organismos eles estavam presentes no ar e eles não teriam surgido do caldo de carne. E aí provou-se então que a biogênese é o processo de surgimento da vida. Aí eu te pergunto, e o primeiro ser vivo? Se não tinha ninguém para dar origem a ele, como que o primeiro ser vivo se originou? Então, gente, Oparin e Haldane, eles sugeriram que a vida teria surgido de uma sopa química, ou seja, que teria surgido a partir das condições da Terra primitiva. Mas como que era a Terra primitiva? O nosso planeta Terra, gente, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E há 4,6 bilhões de anos atrás, o nosso planeta era uma bola incandescente, uma bola de fogo, que passou por um processo longo de resfriamento. Então, em determinado momento, nosso planeta Terra, ele tinha muitas atividades vulcânicas, que deu origem aí aos primeiros relevos, Vinha muita chuva do espaço que teria se acumulado em regiões mais baixas, dando origem aí aos nossos oceanos, ao oceano primitivo. A nossa atmosfera era composta por gases que nós não temos hoje na nossa atmosfera, muito diferente. Então a gente percebe que lá antigamente a atmosfera era composta principalmente por gás metano, por amônia, por gás hidrogênio, tinha compostos de enxofre, tinha bastante H2O na forma de vapor, porque tinha muita evaporação, Vinha muita chuva acompanhada de descargas elétricas, Então entende-se que as chuvas eram tão torrenciais a ponto de terem arrastado as moléculas presentes no ar para o
fundo dos oceanos primitivos. Lá nos oceanos primitivos, elas teriam, né, sofrido descargas elétricas, né, junto da alta temperatura que tinha no ambiente, e elas teriam reagido entre si, dando origem a compostos orgânicos complexos, como aminoácidos, que teriam se juntado uns com os outros, formando moléculas orgânicas mais complexas, como proteína, que teria se juntado com moléculas orgânicas mais complexas, como um material genético, e até dar origem ao primeiro ser vivo, a primeira célula. Mas será? Gente, em 1953, Miller fez um experimento que simulava as condições da Terra primitiva. E sabe qual foi o resultado do experimento dele? O surgimento de compostos orgânicos. E adivinha o composto orgânico presente? Aminoácido, justamente a molécula orgânica, que quando se junta a outros aminoácidos dá origem à proteína, que de toda a nossa composição orgânica, principalmente nós animais, é a mais abundante. Então a gente começa a pensar aí que realmente, talvez o primeiro ser vivo teria surgido então de um processo de reações químicas que teriam acontecido lá há bilhões de anos atrás. E como seria esse primeiro ser vivo? Esse primeiro ser vivo, há duas hipóteses, a hipótese autótrofa e a hipótese heterótrofa. A hipótese autótrofa sugere que o primeiro ser vivo ele conseguia produzir o seu próprio alimento pelo processo de quimiossíntese, que logo após surgir os quimiosintetizantes, surgiram os fotossintetizantes, para depois surgir os heterótrofos. A hipótese mais aceita é a hipótese heterotrófica. Por quê? A nível celular, ela é menos complexa. Entende-se que o primeiro ser vivo ele era heterótrofo, obviamente anaeróbio, porque não tinha oxigênio, então ele produzia energia pelo processo de fermentação e ele se alimentava de compostos orgânicos presentes no oceano primitivo. Esses seres vivos, ao longo dos anos, por processos aí de mutação, enfim, de transformações que acontecem ao longo dos anos, teriam dado origem a seres autótrofos, né? Num primeiro momento quimiosintetizantes, num segundo momento fotossintetizante. Quando surgem os fotossintetizantes, a gente tem aí a produção de gás oxigênio. E aí, gente, com a produção de oxigênio, a gente tem a primeira extinção do planeta Terra. Por quê? Vários seres vivos, todos eram anaeróbios, né? Em contato com o gás oxigênio, eles sofreram um processo de oxidação e não sobreviveram, mas muitos sobreviveram. Por que alguns sobrevivem e outros não? Por conta da variabilidade genética. E aí que a gente vê o surgimento de seres que são heterótrofos e que são aeróbios, né? Então, olha só que interessante, né? A gente tem aí um processo evolutivo, mas esse processo evolutivo, gente, ele acontece ao longo de muitos anos. Então, quando a gente pensar, professora, capaz que todos os seres vivos surgiram, né, de um único, que teria sofrido transformações. São bilhões de anos, né? São bilhões de anos e são vários estudos que trazem evidência. Por que a ciência, ela estuda o evolucionismo e não as outras teorias? Porque todo conhecimento científico, ele é pautado em evidências, ou seja, há o levantamento de hipótese, há a testagem dessas hipóteses e há as evidências, a comprovação científica. Por isso que em todo esse processo e toda essa história que eu contei para vocês hoje, a gente tem aí um processo de construção de conhecimento científico, né? Não é que aqueles que erraram, né, não serviram para nada. O erro desses motivou outros cientistas a testarem outros experimentos, a ajustar alguns erros, a testar algumas hipóteses que surgiram daquele experimento. Então, ou seja, a testagem, e dessas testagens há o surgimento de evidências. Quando a gente tem esse processo de levantar hipótese, de testar essas hipóteses, de chegar a uma evidência, a gente tem aí a construção de um conhecimento científico. E das três teorias apontadas, criacionismo, panspermia e evolucionismo, o evolucionismo é o que traz pra gente esse processo de desenvolvimento científico. Beleza? Beijo no coração e até a nossa próxima aula!